É de conhecimento geral dos alunos de engenharias que em um momento ou outro de nossas graduações vamos nos deparar com algum fator químico, seja para a determinação de algum material do solo, ou seja para identificarmos com qual tipo de substância estamos trabalhando. Por isso, é importante sabermos um pouco sobre a natureza microscópica da matéria, pois sem tal conhecimento, ao nos depararmos com alguma situação específica de nossa graduação, podemos nos complicar, algo que poderia ser evitado se tivéssemos um breve conhecimento sobre o assunto. Baseado nas hipóteses dos filósofos gregos Leucipo de Mileto e Demócrito de Dera, Dalton afirmou que os átomos seriam minúsculas esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis. Tal afirmação foi assimilada a uma bola de bilhar, nome posteriormente dado a seu modelo atômico. Para Joseph John Thomson, o átomo, assim como para Dalton, era uma esfera maciça. Porém, por meio da utilização de uma ampola de Crookes, experimento elétrico feito em um tubo de descarga parcialmente no vácuo, no qual se submete um gás a uma pressão menor do que a atmosférica e a uma alta tensão, Thomson percebeu que algo colidia com as moléculas de gás, independente do gás e do metal utilizados. Assim, ele concluiu que o átomo era divisível, porém ele não sabia o que colidia com tais moléculas de gás, o que levou à descoberta da existência do elétron, uma partícula elementar de componentes desconhecidos e de carga negativa. Logo, ele concluiu que o átomo era um composto de elétrons embebidos numa sopa de carga positiva. Tal definição foi assimilada a um pudim de passas, nome que posteriormente foi adotado a seu modelo. Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford realizou uma série de experimentos que lhe permitiu propor que o átomo é constituído por um minúsculo núcleo positivo circundado por uma região muitíssimo mais extensa, na qual está dispersa a carga negativa, ou seja, os elétrons. O experimento mais conhecido e relevante de Rutherford consiste no bombardeamento de uma finíssima placa de ouro com um feixe de partículas positivas, alfa. A partir de tal experimento, Rutherford observou que nem todas as partículas do feixe se comportavam da mesma forma, pois umas passavam retilíneas e diretamente, mas outras sofriam refração ou até mesmo reflexão diante a placa de ouro. A partir de tais observações, o físico expôs que o modelo atômico até então vigente, o pudim de passas, proposto por Thomson, estava de fato incorreto. Rutherford afirmou, com seu experimento, que o átomo não era apenas uma esfera maciça de carga elétrica positiva incrustada com elétrons, como dizia Thomson. Segundo Rutherford, o átomo teria, na verdade, um núcleo de carga elétrica positiva de tamanho muito pequeno em relação ao seu tamanho total, sendo que este núcleo, que conteria praticamente toda a massa do átomo, estaria sendo rodeado por elétrons de carga elétrica negativa, os quais descreveriam órbitas helicoidais em altas velocidades. Tais descobertas e atribuições deram a seu modelo atômico o nome de modelo planetário do átomo. Niels Bohr foi um físico dinamarquês responsável por aperfeiçoar a teoria atômica proposta do Rutherford, a do modelo planetário do átomo, a qual se tornou falha a não explicar, dentre outras coisas, o porquê de o elétron não perder energia durante seu movimento de rotação em volta do núcleo e chocar-se com o mesmo, ou seja, o porquê do átomo permanecer em órbita e não se tornar estável e o porquê de, devido à posição de cargas, não gerar atração entre o núcleo e os elétrons. Baseando-se nos fundamentos de Max Planck, Bohr reformulou a teoria atômica, descrevendo-a em postulados. Em tais postulados, Bohr afirma que a energia liberada ou absorvida de um átomo não é contínua, mas que, quando excitado, o átomo transita de uma região estacionária para outra. Em outras palavras, Bohr ressaltou que as órbitas em que os elétrons transitam possuem energia constante, os níveis de energia, e que o elétron somente sairá de tal órbita quando recebe um quantum de energia, realizando assim um salto quântico para outra órbita, e que ao voltar à sua órbita de origem, emitem um fóton de luz. Para explicar a falha no modelo proposto por Ernst Rutherford, o físico dinamarquês, por meio de contas matemáticas extremamente aplicadas, afirmou que a velocidade alcançada por um elétron em seu nível de energia gera uma força centrífuga, e que tal força compensa a atração gerada pelo núcleo,
resultando no equilíbrio estacionário. Bohr descreve que o átomo possui elétrons que ocupam níveis de energia bem definidos. Porém, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, ao definirmos a velocidade de um corpo, perdemos a noção da sua posição, o que não torna possível definir o nível de energia sem perder a informação da posição do elétron. O elétron, até então, era considerado uma partícula, e que ele se comportava como tal. Porém, segundo o físico francês Louis de Broglie, após realizar uma experiência na qual se lançou um elétron contra uma parede e colocou-se uma barreira de fenda dupla entre eles, para obter simultaneamente a medida fraca da posição e do momento de um fóton, notou que o elétron, quando observado, possuía um comportamento de partícula, mas quando não, ele se comportava como onda. Bohr ressaltou em seus postulados que existe um enorme espaço vazio entre os níveis de energia do átomo, porém, ele não explica como o elétron, depois de citado, simplesmente desaparece de um nível e aparece em um outro, pois, segundo ele, nesse espaço vazio não pode conter nada, mas sendo assim, como o elétron poderia transitar de uma camada para outra sem passar por tal espaço? Entretanto, através da proposição de Louis de Broglie, seria possível explicar tal fato, no qual, quando em um nível de energia, o elétron se comporta como partícula, porém, quando excitado, o mesmo possui um comportamento de onda e se desloca para outro nível, voltando assim a obter um comportamento de partícula novamente. Todavia, através do experimento da fenda dupla, observou-se também que, independente de por qual fenda o elétron passava, ele sempre atingia uma região específica, mas nunca os mesmos lugares exatamente. Após tal evidência confirmada, o físico austríaco Erwin Schrödinger se propôs a calcular e descobrir qual região seria mais provável de se encontrar o elétron, e denominou tal fato de orbitais atômicos. Formalmente falando, orbitais atômicos é a denominação dos estudos estacionários da função da onda de um elétron. Assim, através de variáveis matemáticas específicas e alguns experimentos, Schrödinger criou uma fórmula, a qual permite descobrir e avaliar qual a região mais provável que o elétron esteja.